Olá, sejam todos bem-vindos ao tutorial de upload de arquivo usando Angular e o framework Spring na Amazon S3. O S3 basicamente é um serviço da provedora de nuvem da AWS que te permite realizar o armazenamento de arquivos de qualquer extensão ou tamanho. Então ele te permite armazenar vídeos, documentos, imagens e etc. Ele trabalha basicamente com dois conceitos, o conceito de bucket e o conceito de objeto. O objeto é referente a qualquer arquivo que você queira armazenar lá. E o objeto ele tem uma chave que é o identificador, com o qual você vai poder recuperar ele lá na frente e vai poder visualizar ele armazenado dentro do serviço da S3. E o conceito de bucket é análogo ao conceito de diretório. Então, ele funciona como uma pasta mesmo, onde você vai colocar os arquivos e organizar eles lá dentro. E ali você pode colocar políticas de acesso e prefixos e outras configurações. Então, o primeiro passo para acompanhar esse tutorial é a criação de uma conta na AWS. Eles oferecem um ano aí de gratuidade e nesse um ano você tem acesso à maioria dos serviços da Amazon e com gratuidade, né, sem nenhum custo. Então, o primeiro passo seria aqui a criação do bucket. Eu já criei um com o nome Wallet Control e aqui dentro eu vou armazenar basicamente arquivos de extratos bancários, que é o escopo dessa aplicação de exemplo, mas a gente não vai se ater aqui a nenhum escopo ou domínio de aplicação específico, é só para exemplificar mesmo, eu vou trabalhar com esse tipo de documento. Então, aqui, como eu já tenho o bucket criado, eu não preciso fazer mais nenhuma ação, mas basicamente aqui nós poderíamos habilitar a versão, que basicamente a S3 te permite controlar a versão dos seus arquivos. Então, por exemplo, você tem um arquivo texto com determinado texto lá dentro. E conforme esse texto vai sendo alterado, você vai fazendo o upload daquele mesmo arquivo e na Amazon ele te dá a visão lógica de que aquele arquivo é o mesmo, só que em diferentes versões. Então isso te permite realizar um backup ou até mesmo na deleção, ele gera uma versão e você consegue recuperar aquele arquivo. Eu poderia aqui controlar o log também das ações que eu realizo na S3 para visualizar depois. E aqui eu consigo controlar as permissões e criar políticas de acesso dentro do meu bucket. Então, aqui a documentação da Amazon explica melhor, mas você poderia utilizar aqui para bloquear determinados IPs, você poderia bloquear o upload com um determinado prefixo de arquivo e etc. Aqui eu não vou me aprofundar muito nessa questão. Mas temos aqui o bucket criado e temos aqui um formulário que eu criei para essa aula, onde a gente vai fazer o upload de um extrato bancário. Então, eu vou preencher aqui o número de conta, um período inicial e final, para ele avaliar as movimentações dentro daquele período. Aqui eu seleciono a extensão. Aqui são colunas que me auxiliam a encontrar onde cada informação está dentro do arquivo, em que coluna está a data de lançamento, a descrição, o valor e etc. E aqui eu seleciono o meu arquivo. Eu vou selecionar um arquivo que eu tenho de extrato bancário, com algumas movimentações fictícias. E vamos, antes de realizar o teste, ao código-fonte para que eu possa explicar. Então, basicamente, nós temos o componente com o formulário, que está dentro dessa marcação em HTML, com algumas validações e etc. Eu não vou me ater muito à parte de criação de formulário no Angular, eu vou tratar mais da questão do upload mesmo, mas como base para ela eu tenho aqui esse formulário de upload do extrato. E aqui no nosso componente
eu tenho vinculado à submissão do formulário um método na classe do componente que vai realizar a chamada do meu serviço. Então, vinculado ao evento de submissão do formulário aqui. Ele vai realizar a chamada desse método onUpload. Esse método onUpload, por sua vez, chama o meu serviço de upload, que vai realizar uma chamada para dentro da minha API no back-end do Spring. Aqui, basicamente, eu crio um form data, que serve para utilizar quando você precisa armazenar informações arbitrárias junto com um arquivo. Então aqui eu tenho um arquivo e aqui eu tenho as informações do meu DTO que representam o extrato. Então eu vou adicionando aqui dentro dos dados do formulário e eu faço uma requisição post enviando esse mesmo formulário para a minha API que tem esse endereço aqui. /upload. Esse endereço está configurado lá no arquivo de ambiente do Angular. Não vou me ater muito a isso. Vou me ater mais à parte de lógica no back-end para realizar o upload. Então, esse aqui é o meu serviço, realizando aquela requisição. Ele cai aqui, realiza alguns processamentos do arquivo para realizar a conversão dos valores em reais para Big Decimal, que é o formato que eu utilizo aqui para mapear no Java e armazenar no banco não relacional. Mas isso aqui é indiferente. O que interessa mesmo é aqui a parte do upload, em que nós usamos o SDK da Amazon. Para utilizar o SDK, basta adicionar a dependência aqui dentro do projeto, dentro do POM. Você tem aqui o AWS Java SDK, que basicamente é uma biblioteca que te permite interagir com os serviços da Amazon programaticamente. Então, ele te permite realizar por meio do código o upload de arquivos na S3 e qualquer outra ação que esteja disponível, não só na S3, mas nos outros serviços também. Mas aqui na aula nós vamos nos ater ao S3. Então, basicamente, eu monto uma requisição de armazenamento, que é uma requisição PUT. Adiciono aqui o nome do meu bucket, o nome do arquivo, e aqui eu adotei uma padronização, né? Eu coloquei o número da conta e com o período inicial e final e a extensão, e com isso eu monto o nome do arquivo que vai ser a chave dele lá no bucket. Então eu preciso desse nome, aqui eu passo a input stream do arquivo que eu recebo esse arquivo aqui por meio de um DTO. Nesse DTO eu tenho o multipart file, que é o formato que o Spring utiliza para reconhecer os arquivos, né? O conteúdo em byte. Aqui eu utilizo um cabeçalho com multipart form data para indicar que eu aceito receber arquivos além de dados em texto, né? E dados literais. E eu tenho a configuração aqui do Spring que ele necessita para realizar essa detecção e reconhecimento de uploads com o arquivo, né? Então você precisa adicionar esse bin dentro do seu projeto e para criar esse bin eu tenho o auxílio dessa API também, a Commons File Upload, mas daria para criar com o próprio Spring. Então nós temos aqui o DTO, ele recebe o arquivo e aqui, quando eu repasso para o serviço de armazenamento, eu utilizo o client da Amazon. E esse client você precisa realizar a configuração dentro do seu projeto utilizando uma classe com um bin de configuração do tipo Amazon S3, que basicamente vai te retornar um client que te permite realizar as requisições para dentro da sua conta. Para acessar a sua conta, obviamente, você precisa das credenciais, então você precisa passar uma access key e um access secret. Eu estou passando isso aqui via variável de ambiente, né? Uma injeção de valor literal, e eu passo esses valores aqui no Eclipse, na IDE,
por meio dos argumentos de VM aqui. Então, a access key, o segredo e o nome do bucket são passados aqui via variável de ambiente. É interessante nunca compartilhar essas credenciais porque elas permitem que outras pessoas realizem ações via programação dentro da sua conta, né? E isso não é interessante. Eu estou mostrando aqui porque não tem problema, eu vou deletar essas credenciais logo em seguida, só para vocês visualizarem onde elas são criadas. Você tem basicamente aqui no serviço de IAM, que é o serviço de autenticação que gerencia usuários e grupos, etc. Eu tenho aqui o meu usuário e dentro do meu usuário eu crio aqui as chaves na aba de credenciais de segurança. Então eu estou utilizando essa daqui por enquanto, por isso ele não me permite criar outra, mas ao final do tutorial, obviamente, eu vou inativar ela. Então voltando lá para o nosso bucket, eu tenho ele aqui, ele está vazio por enquanto. E voltando aqui ao código, eu tenho a criação do client, conforme eu expliquei. Lá você passa as credenciais, mostrei a origem. E a região. A região é o local físico onde seu bucket é criado pela Amazon, né? Então, se vocês visualizarem aqui, eu criei na região SA East 1, que é a região aqui de São Paulo. Então, fisicamente, a infraestrutura que suporta esse bucket para onde os arquivos de fato são armazenados está em São Paulo. E aí, na hora de configurar o client, você precisa utilizar essa mesma região. Voltando aqui ao serviço, eu passo alguns metadados do objeto, que são informações extras que você pode passar customizados em relação ao seu arquivo, e algumas tags. As tags também caem no mesmo conceito de metadados, mas aí elas te permitem realizar uma filtragem dentro de alguns serviços analíticos lá da Amazon. Então aqui, como eu vou utilizar uma convenção para nomear o arquivo, que não é o nome do arquivo original, eu mantenho aqui o nome do arquivo original, caso eu precise dele no futuro, por meio de uma tag. E a data de upload também, para que eu tenha conhecimento de quando que esse arquivo foi posto lá. E aí eu monto essa requisição de put e, utilizando o meu client, ele realiza ela e obtém um retorno. Nesse retorno, que é representado por esse put result, basicamente eu tenho algumas informações sobre o que foi gerado lá no lado do bucket. Então, a versão, caso você tenha o versionamento habilitado, que é aquela questão de manter vários históricos do mesmo arquivo, e caso o arquivo seja deletado, você consegue recuperar. No caso, como ficou desabilitado aqui no nosso bucket, ele não vai mostrar nada para a gente, mas eu poderia habilitar. E no caso aqui, se eu realizasse o upload várias vezes do meu arquivo, ele mostraria ali aquelas versões. Eu poderia recuperar uma delas em qualquer momento. Isso é bastante útil para backup, né? Alguma modificação acidental do arquivo, você consegue recuperar sem grandes problemas. Ele gera lá também essa etag, que basicamente é uma identificação que a Amazon utiliza para fazer o cache do seu arquivo, para que você possa obter ele de maneira mais rápida. Então, ele identifica se aquela versão do cache está ou não ativa, e aí você consegue recuperar de maneira mais rápida. Isso aqui se integra com o CloudFront, que é um serviço da Amazon que tem vários pontos ao redor do mundo, e quando você requisita o arquivo pela segunda vez, ele vai pegar daquele ponto mais próximo de você onde ele armazenou o cache. E aí ele utiliza essa tag para verificar se o arquivo está lá ou se de fato ele precisa ir na região física onde o arquivo está armazenado. E basicamente é isso. E aqui eu tenho a requisição que recupera o arquivo. Eu uso o conceito de link assinado aqui, URL assinado.
que basicamente é um link temporário que te permite acesso público àquele arquivo. Então, é um link que você gera e consegue repassar para alguém para que ela consiga visualizar ali de maneira pontual o arquivo. E tem uma expiração ali que você define. Então, por exemplo, eu coloquei 1 hora aqui, dentro de 1 hora, dentro daquela 1 hora a pessoa consegue utilizar aquele arquivo, aquele link para visualizar o arquivo. Depois disso, já fica inválido e não consegue visualizar mais. Eu gero esse arquivo, esse link assinado, perdão, e vou vincular ele na minha entidade lá no retorno para alimentar a página de visualização de detalhes lá do extrato que eu vou mostrar logo em seguida. Então é isso. Basicamente eu tenho a requisição de upload e tenho a requisição de visualização dos detalhes. Eu salvo os dados do extrato dentro do Mongo, de uma base não relacional, e de lá eu recupero. Então eu tenho aqui o meu serviço de recuperação. Ele vai recuperar lá no MongoDB os dados do extrato financeiro. Com cada movimentação, vai me trazer e vai gerar uma URL assinada para que o usuário consiga visualizar o arquivo original. Então, isso vai ser possível por meio dessa controller, onde eu tenho aqui a requisição que recupera o extrato da base e gera o link assinado por meio desse serviço. Esse serviço é o escopo da aula, porque nele eu mostro como utilizar o SDK da Amazon, né, para realizar operações simples de armazenamento, de upload e de recuperação de arquivo por meio de um link temporário. Então, aqui eu tenho a página de visualização, onde eu tenho um botão que vai vincular lá o meu link assinado que eu vou obter do back-end no Spring. Então, vamos ao teste. O bucket está vazio por enquanto. Eu vou selecionar aqui um extrato, valores fictícios, e vou realizar o upload. Esqueci de subir a API aqui, vou executar ela em modo de depuração. Eu tenho aqui essa coleção no Mongo, onde eu vou salvar o extrato e cada movimentação. Demora um pouco para subir aqui o Spring. Aqui eu vou percorrer cada entrada, né, de movimentação do arquivo e exibir os dados. E aqui, como eu mostrei, um link para que a pessoa consiga fazer o download no arquivo original, que vem via link temporário lá da Amazon, que a gente viu como gerar usando o SDK. Aqui o serviço que faz a requisição lá para aquele nosso path. Então a aplicação está de pé, eu coloquei alguns logs para a gente acompanhar. Enviar novamente. Então ele salvou aqui o nosso arquivo com a convenção de nome de chave de arquivo que eu defini. E aqui dentro do arquivo eu vou ter os metadados que eu defini via código também, via programática, né? Então, se eu vier aqui na visão geral, nas propriedades, eu consigo ver as tags que eu vinculei lá na hora de salvar no Java. Então é isso, o arquivo está aqui, as movimentações foram salvas, elas estão sendo consumidas aqui do MongoDB. Então você tem todos os dados de período e cada entrada também, cada movimentação, mas aqui não importa muito o escopo, né, da aplicação, mas o conceito de como realizar essa interação programática com a Amazon. E aqui o nosso botão que realiza o download, ele gerou um link assinado para a gente,
e por meio desse link assinado eu consegui fazer o download do arquivo aqui na minha máquina. Só para vocês visualizarem, eu tenho aqui o log disso. Né? Quando retorna a minha entidade lá do back-end, eu tenho aqui dentro do objeto o link assinado que foi gerado. E aí ele é temporário, eu consigo utilizar ele dentro de 1 hora, de acordo com o que eu configurei. Então, é isso basicamente. Eu vou disponibilizar o código na descrição, porque acabei passando um pouco rápido aqui. Mas é isso, qualquer dúvida fico à disposição.